Então, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Todo mundo tendo uma boa semana? E hoje eu consegui conversar um pouquinho com vocês, porque por incrível que pareça, as pessoas querem ver eu falando, as pessoas querem me ver em vídeo. Quando eu faço vídeo que eu não apareço, parece que as pessoas também não querem assistir. Então, sou obrigado a realmente gravar vídeo para vocês, tanto que eu comprei um cenário e esse cenário tá para chegar, aonde vai ficar uma imagem melhor, com outras coisas, com cores, com luzes, porque de fato os meus inscritos, as pessoas que estão aqui, elas gostam realmente de me assistir me vendo. Isso é uma coisa que, para poder fazer, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar com a cara boa, a gente tem que estar disponível e infelizmente eu não tenho tido tempo para poder gravar para vocês, então eu faço vídeos rápidos, vídeos de notícias, o que está acontecendo, coisas que são permitidas no YouTube, que a gente faz com autorização do YouTube, só que são vídeos genéricos, porque a gente sabe que são vídeos que as pessoas nem sempre irão assistir, porque não é isso que as pessoas assistem aqui. Então eu tenho que vir aqui sempre uma vez por semana para conversar com vocês, estar ali falando com você em vídeo, para que vocês possam me ver, né, gente? Que senão não tem graça a gente estar aqui conversando e ter no canal, né? Bom, como que tá a situação em Portugal? Como que tá tudo aqui com a pandemia? Depois do final da Páscoa, né? Como que tá a situação aqui? O que que vai acontecer aqui? Eu vou conseguir entrar como turista? Eu não vou? E daí por diante, é isso que eu vou conversar com vocês. Bom, hoje tá frio, amanheceu chovendo e frio. Desde ontem eu já tinha sentido esse frio à noite. Aí eu falei, gente, será que eu tô com febre? Será que tá acontecendo alguma coisa? Porque tava quente, né? Tava sol e aí de repente esfriou. Não, gente, esfriou. Essa região aqui do norte é assim mesmo. O tempo muda constantemente. Acredito que também em outros lugares de Portugal acontece isso. É o tempo daqui, gente. O tempo daqui é meio louco. Uma hora tá calor, outra hora tá frio, daí por diante, né? Como que está Portugal? A questão da pandemia, eu acredito que Portugal realmente está conseguindo se curar, tá? Eu acredito que Portugal realmente está conseguindo sair dessa situação. Como isso está acontecendo? Talvez pela educação dos portugueses, talvez pela rigidez, né? Talvez porque Portugal é um país mais civilizado e isso se tornou mais fácil. Porque muita gente tem me perguntado como que está a situação aí e tal. A situação está difícil? Na minha opinião, a situação continua difícil aqui em Portugal. Na minha opinião, está muito difícil para o imigrante aqui em Portugal e se tornou mais difícil agora, tá, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vendi o meu apartamento, só que foi muito difícil eu conseguir um novo crédito. Eu tive que fazer N coisas para que o banco me desse crédito. E isso não foi porque eu não estou trabalhando, porque eu não estou trabalhando, mas eu sou casado, meu marido está trabalhando, só que eles levam em consideração o contrato. Se você tem um documento provisório ou se você tem um documento efetivo aqui em Portugal, eles levam em consideração o dinheiro que você vai ter que dar de entrada. Além disso, você terá que ter aí no mínimo uns 35 mil na mão hoje para poder comprar um apartamento aqui em Portugal, tá? Essa situação que estão dizendo que é fácil liberar crédito aqui, já foi, não está mais. Tanto que várias regras mudaram, só que depois em outro vídeo eu vou explicar isso para vocês, o que eu tive que fazer para poder comprar outro apartamento e daí por diante. Não foi fácil, gente, foi difícil. Eu tô conseguindo, mas não foi fácil, É muito estudo, é você realmente focar, é você realmente correr atrás, que aí você vai entender como funcionam as coisas aqui em Portugal. Então, na minha opinião, analisando o contexto hoje, geral de tudo, tá? Tudo que está acontecendo aqui em Portugal, na minha opinião, ainda está muito difícil hoje de se viver em Portugal. Então, eu não consigo entender quando eu vejo pessoas dizendo que está tudo fácil, quando eu vejo pessoas dizendo que é fácil morar aqui, quando eu vejo pessoas dizendo que as pessoas têm que morar em Portugal porque está cheio de trabalho. Tá cheio de trabalho em Portugal? Não sei, gente. Eu não sei o que vocês consideram como trabalho. Eu sei que as coisas aqui continuam na mesma. Tem sempre trabalho aqui? Sempre tem trabalho aqui. Só que são trabalhos que vocês sabem. São trabalhos que você vai ter que, se jogar, que você terá que pegar no pesado, que você terá que, fazer coisas que você nunca fez no Brasil. Esse tipo de trabalho sempre tem aqui, ok? Só que muita gente diz que vai conseguir trabalhar nisso e quando chega aqui em Portugal não consegue, porque a realidade aqui de Portugal é diferente do Brasil, tá? O Brasil tem N problemas, só que o Brasil, se tratando de emprego, infelizmente a gente tem que falar a verdade, é melhor do que Portugal, principalmente para o imigrante, principalmente para o brasileiro. Você vai ter muito mais oportunidade de trabalho no Brasil do que aqui em Portugal. Só que as pessoas não acreditam nisso. As pessoas acham que quando a gente está falando as coisas, que a gente está falando porque não quer que elas venham, porque a gente está sendo negativo, mimimi, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá,
Tô até com uma banana na mão aqui, gente, que eu peguei pra comer de manhã. É ótimo, banana de manhã. Uma boa alimentação de manhã, você começar o dia com uma banana. Mas essa aqui é brasileira. Então, cara, não tá fácil, entendeu? O pessoal que me chama no Instagram, um abraço pra vocês. Sempre tô lá disponível, sempre mostrando a realidade pra vocês. Eu sei que às vezes vocês ficam meio chateados, né? Porque às vezes eu acabo sendo um pouquinho rude, porque eu falo o que tá acontecendo. Só que eu tô falando a verdade pra vocês. Eu não tô inventando, não tô mentindo. Eu prefiro falar a verdade. Mesmo assim, se vocês quiserem se arriscar, gente, isso aí não sou eu que vai dizer, cada um sabe de si. Eu acho nesse momento que não vale a pena com tudo que está acontecendo. Além dessa questão toda, né, dessas situações que está acontecendo com o imigrante aqui em Portugal, apesar de você ter alguns trabalhos, você precisa muito prestar atenção no seu contrato de trabalho, porque se você tiver um contrato incerto, se você tiver um contrato onde não te dê garantia nenhuma, se você tiver um contrato onde seja só um contrato, só para você trabalhar, todo mês você vai ter que renovar ele, bote na sua cabeça que esse contrato ele só vai servir para você comer aqui em Portugal e talvez alugar uma casa. Porque se você precisar para comprar um carro, se você precisar para um crédito pessoal, se você precisar para comprar uma casa, ele não vai servir de nada para você. Então só isso já é o suficiente para muitas pessoas pensarem em querer sair do Brasil nesse momento e vir para Portugal. Eu poderia estender esse vídeo falando um monte de coisa aqui para vocês, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou, porque deixa essas pessoas que estão iludidas com Portugal quebrar a cara. Quando eu falo assim com vocês, não é porque eu tenho raiva de vocês ou porque eu não gosto de Portugal. Eu estou falando o que eu estou sentindo na pele. Só que hoje não vale mais a pena eu voltar atrás do que eu fiz. Eu estou quase 4 anos em Portugal. Por que eu vou sair agora, que já está faltando 1 ano para mim poder ter direito à minha nacionalidade, que é um direito meu, porque eu batalhei por isso. Ao mesmo tempo, né, eu gastei muito dinheiro aqui em Portugal quando eu cheguei aqui em Portugal. Então hoje, se eu voltar atrás hoje, eu vou sair perdendo, infelizmente, porque as coisas mudaram, tudo mudou. De 3 anos para cá, muita coisa mudou. Então as pessoas precisam sempre entender isso. Quando a gente faz um vídeo falando como que está a situação de Portugal, a primeira coisa que essas pessoas dizem: está falando mal de Portugal e mora em Portugal, está falando que Portugal é ruim, mas não vai embora, está falando isso, mas continua em Portugal. Eu não fico mentindo para vocês. Nunca disse para vocês que Portugal é ruim. Eu sempre disse que Portugal é maravilhoso. Eu sempre reclamei da forma de vida, da forma de um imigrante conseguir se expandir aqui em Portugal. Isso é muito difícil, não é fácil, não é fácil não. Essa história que estão falando que é fácil, isso é balela, porque não é fácil. Não é. As pessoas que conseguiram alguma coisa aqui é porque tem dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada aqui. Aqui não é um país de oportunidade como o Brasil, no sentido de você estar no emprego e conseguir uma promoção e subir nessa promoção e virar chefe, sabe? Tipo, ficar ali sentado e todo mundo ali tendo que respeitar você porque você que manda em todo mundo. Isso não vai acontecer aqui. Tem alguns brasileiros que conseguiram? Tem brasileiros que estão em cargos altos aqui em Portugal, entendeu? Mas eles sabem o que eu estou falando. Pergunta para qualquer um deles que conseguiu chegar lá se foi fácil. Se eles não tiveram que ralar, se eles não tiveram que aguentar muita humilhação, se eles não tiveram que fazer muitas coisas para conseguir um cargo alto de trabalho aqui em Portugal. Ok? E são pessoas qualificadas, são pessoas estudadas, são pessoas que sabem, entende sobre o que está fazendo, porque senão não vai adiantar, você não vai conseguir. O meu marido, ele é praticamente já chefe no setor dele, mas o salário não é essas coisas, mas é uma pessoa extremamente inteligente, fala 3 idiomas, é muito difícil o trabalho, não é fácil, fora que os trabalhos aqui em Portugal é muito diferente do Brasil, a forma que eles fazem as pegadas administrativas aqui não tem nada a ver com a do Brasil. Então tem tudo isso que a pessoa precisa analisar, né, quando ela for querer mudar de país, principalmente se você quer aí trabalhar na sua profissão, na sua área, porque se você chegar aqui para trabalhar de qualquer coisa, ok, o que pintar, pintou, né? Agora, se for para você querer investir na sua área, você precisa analisar muito, porque você não vai conseguir fazer isso aqui, porque existem algumas áreas que os portugueses não vão dar liberdade para o imigrante entrar. O imigrante pode até conseguir entrar, mas só se ele for muito ligeiro, se ele for muito esperto, se ele for muito inteligente, para ele conseguir. Senão ele não vai conseguir. Ele vai continuar só nos trabalhos que é o tipo de trabalho que o português não gosta. E esses trabalhos que o português não gosta, tá? Hoje muitos portugueses estão trabalhando porque não tem trabalho aqui da forma que as pessoas dizem que tem.
Então, gente, eu não preciso estar estendendo se tá bom ou se não tá. O que eu posso dizer a vocês é que, na minha opinião, Portugal continua sendo um país maravilhoso, Portugal continua sendo um país realmente muito seguro, Portugal continua sendo um país, assim, bom para quem tem condições de viver aqui, para quem tem condições de viver e bancar a sua vida aqui e saber das condições que hoje o país está. Mesmo as pessoas que vieram com visto, se não tomar cuidado, irão ter dificuldades, porque a gente sabe que o consulado, ele libera um valor, existe uma variação de valor do consulado para você poder ter direito ao visto. Só que hoje, talvez, se continuar da forma que está, eles vão ter que aumentar esse valor, porque o valor que eles estão pedindo é pouco para você poder viver aqui. Tá? Imagina vir você, esposa, filho, não sei o que, e tudo isso vai ser incluso na sua renda, né? Só que vai chegar uma hora que, se você não tomar cuidado, esse dinheiro não vai dar. Por quê? O real está tão desvalorizado que, na hora que a pessoa vai fazer a conta e ela vai transferir o dinheiro, ela vai perder muito dinheiro com taxa de câmbio, com valor de euro, com não sei o que, com mimimi. Quando ela for ver, não sobra nada para ela. E aí, como que você vai viver aqui? Não vai viver, né? O controle da pandemia, eu acredito que está controlado, sim, está bem menor, os números estão bem baixos, muita gente está se medicando, muita gente está se vacinando, muita gente está se cuidando, então melhorou muito essa situação da pandemia aqui em Portugal, só que ainda a gente não pode dizer que acabou. Não acabou, né, gente? Então, muita atenção. Então, gente, para poder resumir esse vídeo, não ficar mais longo do que já está, eu acredito o seguinte, eu acredito que Portugal ainda é um bom caminho para o imigrante, mas para o imigrante preparado, para o imigrante que já tem aí que já tem uma trajetória pronta, que já tem aí um dinheiro pronto, que já tem como viver aqui em Portugal mesmo sem trabalho. Agora, se for para um imigrante que está começando a vida do zero, eu acho que tem que esperar mais um pouco. Mesmo o presidente de Portugal falando que quem quer trabalhar pode vir, apesar de eu ter achado que ele falou isso de uma forma para quem tem visto, né? Porque eu acho que ele está direcionando para essas pessoas, não desfazendo das outras pessoas, tá? Não é isso. Só que ele sabe as dificuldades que o imigrante vive aqui. Ele sabe que não está fácil. Muita gente está querendo voltar para o Brasil e não consegue porque não tem dinheiro. Muita gente que está querendo voltar. A gente vê isso nos grupos, muitas pessoas pedindo ajuda, que não está conseguindo arrumar emprego. Essa semana mesmo teve um casal de brasileiro também que estava desesperado pedindo ajuda no Facebook. É a situação. Gente, eu falo por mim, se eu não tivesse um dinheiro guardado aqui em Portugal, se eu não tivesse feito o meu pé de meia, ia ser difícil para mim. Mas isso não é porque Portugal está ruim. Isso é simplesmente, gente, porque a situação está complicada para quem não tem dinheiro. Porque as empresas se fecharam, né? Tá tudo meio que complicado depois da pandemia. Muita coisa ruim aconteceu com a pandemia. Então, não é o momento para você sair do seu país agora e chegar aqui e correr o risco de ficar sem dinheiro, de ficar sem trabalho e ainda perder o único dinheiro que você tinha no Brasil. Então, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, respeito a ideia de cada um, só que na minha mente, na minha ideia, hoje, eu não viria para Portugal da forma que está toda essa situação, não só com Portugal, mas com o mundo. Eu esperaria um pouco mais, eu guardaria meu dinheiro, eu iria estudar, eu iria me preparando, e no momento que eu visse que realmente isso passou, que a coisa melhorou, que a situação está legal, que as pessoas estão entrando em Portugal, que eu já estou vendo histórias de brasileiros que entraram aqui em Portugal agora, nesse momento, mas que conseguiram entrar da forma legal, que não teve problema com o CEF, né, com a polícia, tudo isso, porque você tem que analisar tudo isso. Não é só ficar nessa ilusão, ficar vendo vídeos ilusórios, entendeu? Cada um sabe de si, eu não estou aqui para criticar, estou aqui para mostrar a verdade. E também não estou mais preocupado com a audiência, assista quem quiser. Sabe por quê? Porque quem fala a verdade, a gente que mostra a verdade, a gente não precisa ficar se preocupando com isso. Eu não estou preocupado com números. Quer assistir, assiste, não quer, paciência. Não estou sendo arrogante, pelo contrário, estou sendo amigo de vocês. Estou fazendo tudo isso sem cobrar nada de vocês. Porque para você morar em Portugal, você não precisa de nada disso. A lei portuguesa, por incrível que pareça, apesar de Portugal ser rígido com a imigração, ela não é.
Brasileiro que for esperto e tiver dinheiro, ou então que juntar um dinheiro, fazer a coisa certa, ele vai ter muito mais chance aqui em Portugal do que na Espanha, do que em outros países. Não estou incentivando a imigração ilegal, estou falando uma coisa que é fato, é uma realidade. Isso a gente sabe que é uma realidade, porque a lei daqui de Portugal para a imigração funciona assim. Se você entrar aqui como turista e durante o tempo que você tiver como turista, você arrumar um contrato de trabalho, você tem direito a morar no país. A lei daqui permite isso. Em vez de vocês usarem essa informação da forma errada, usem essa informação da forma correta. Se preparem, porque o fato da lei de Portugal te dar direito de você ter uma residência, porque você vai conseguir um contrato de trabalho, não significa que você vai conseguir morar aqui. Muita gente foi embora no mês passado, nos aviões que foram para o Brasil, com título de residência. Por que essas pessoas foram embora com título de residência válido, sendo que elas tinham a residência e elas não ficaram em Portugal? Por quê? Muitos não tinham residência, mas muitos tinham. Eu mesmo falei com 2 pessoas que tinham residência. Sabe o que eles falaram para mim? Marcos, o que adianta ter a residência, eu não poder fazer nada em alguns aspectos, porque eu vim despreparado, eu não cheguei a tirar o 2º grau, eu não trouxe a documentação do 2º grau do Brasil, então pelo fato de eu não ter isso atrapalha para mim poder arrumar emprego, exceto se eu começar do zero, começar a estudar do zero, né? E isso não são todas as escolas que você vai conseguir devido à sua idade, e uma série de coisas, né? E aí a pessoa desiste, porque o fato de você ter a residência, isso será uma das coisas para você poder conseguir morar em Portugal. Só a residência não é o suficiente, porque é uma residência provisória, gente. Não é uma residência permanente. A residência provisória, ela limita a sua vida no país. Eu já falei sobre isso num vídeo, muita gente não deu bola para poder assistir o vídeo, mas o vídeo está aí. Se vocês estivessem assistindo vídeos que falam informações, como esse vídeo que eu falei sobre a residência provisória, vocês não estariam passando vergonha, vocês não estariam passando por isso. Porque, na minha opinião, mesmo o brasileiro que mudou para Portugal, ele precisa continuar assistindo os canais de pessoas que vivem aqui mais tempo. Porque quando você chega aqui, você é ainda um bebê, você não sabe um monte de coisa, então às vezes você vai precisar de uma informação de quem já está aqui 3, 4, 5, 6 anos. Não é só chegar e achar que sabe tudo, que vai conseguir tudo. O que vai fazer com que a sua vida dê certo em Portugal é a informação. Mesmo você estando aqui, existe a fase que você está lá no Brasil e existe a fase de informação você morando aqui, que é uma coisa que você vai passar todos os dias. Todos os dias você vai ter uma novidade. Você não está no seu país, você está em outro país. Você está em Portugal, um dos países que é mais cobiçado pelos brasileiros de morar. Então, com certeza a lei portuguesa, depois que passar a pandemia, ou durante esse tempo de tudo que está acontecendo, eles irão analisar tudo isso. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como que vai ficar ainda a situação, mas as pessoas insistem em dizer que está tudo bem, que está tudo certo, que está cheio de emprego, né? Realmente tem. Para você que fala inglês, para você que tem nacionalidade, para você que já tem um passaporte português, para você que tem um dinheiro guardado que pode vir à vontade, ou para você que é solteiro, que não tem ninguém, que é só você, que é um porra louca da vida. Para essas pessoas, tá ok Portugal. Agora, para você que pega a sua mulher, seu filho, que gasta o seu único dinheiro que você tem no Brasil, vende a única casa que você tem, para poder vir para cá neste momento, você está correndo o risco de perder todo o seu dinheiro e ter que voltar para o Brasil sem nada. A decisão é sua. E isso que eu estou falando para vocês não é negativismo, isso é uma realidade. Não fiquem se baseando em histórias de pessoas que chegaram aqui há 1 ano, 2 anos. Porque essas pessoas, quando chegaram aqui, era uma coisa e agora está outra coisa. Muita gente chegou aqui e conseguiu muita coisa, porém muita gente foi embora. Por que será que essas pessoas foram embora? Porque só a gente que mora aqui sabe como que é. Todo mundo vai falar para vocês que as coisas são fáceis aqui. Só que na hora que você estiver morando na sua casa, na hora que você estiver pagando suas contas, na hora que você estiver vivendo a sua vida como se você fosse um português, só que você sendo imigrante, você vai entender a sua realidade aqui em Portugal. Você vai começar a perceber o que você é aqui em Portugal.
Infelizmente, gente, é duro ter que falar com vocês assim, mas é o que acontece. O que eu espero sobre tudo isso? Que isso melhore, que o governo traga mais condições para o imigrante, que nós tenhamos aqui um pouco mais de respeito, né? Eu estou falando isso dos imigrantes do bem, dos imigrantes que lutam para poder ter o seu espaço, que fazem tudo certinho perante o governo, perante as leis do país, né? Que a gente tenha um respeito maior nesse sentido. Primeira coisa. Segunda coisa, que infelizmente a imigração é uma coisa que não depende só de Portugal. Hoje você viver na Europa é muito mais caro do que era. Se tornou muito mais caro, né? Infelizmente, o brasileiro vai se tornar cada dia mais difícil. Com tudo que está acontecendo no Brasil, né? Com toda a crise política no Brasil, isso faz com que nossa moeda perca o valor. E isso acontecendo, se torna mais difícil para a gente poder sair do nosso país. Muito mais difícil, para você juntar dinheiro, né? E daí por diante. Então, é uma coisa que você tem que pensar. Pense com calma, analise todos os países, não fica só pensando em Portugal, entendeu? E espera isso passar. Eu acho que tem que esperar isso passar. Como que está Portugal hoje? Tá bom, sempre esteve bom. Mas para quem já está aqui, para quem tem dinheiro, para quem tem como se manter. Não fique dependendo de emprego como call center, emprego de fábricas, vigilante, mimimi, qualquer trabalho tá difícil aqui, gente. Você está disputando trabalho com os portugueses. Antigamente isso não estava acontecendo. Os portugueses não estavam desempregados. Agora tem muito português que está desempregado. Então imagina, você vai chegar aqui, você vai competir com português. Tem muito português que está pegando no pesado nesse momento. Então não está fácil. Então se você não tiver um dinheiro no Brasil, se você não tiver como se manter aqui, você não tiver uma boa qualificação, você vai se complicar. É o que eu acho que está acontecendo. É o que eu vejo todos os dias. É o que eu estou vendo aqui todos os dias. Pense e decida aquilo que é melhor para si. Uma coisa eu falo para vocês, vale a pena morar em Portugal. Só espere o tempo certo para você não fazer da sua vida um inferno. Porque se você não tomar cuidado, a sua vida em Portugal pode se tornar um inferno. Você pode ficar com dívida, você pode ficar sem dinheiro para nada, ao mesmo tempo você perdeu tudo no Brasil, você pode ficar numa situação complicada. Eu falo isso para vocês porque quase aconteceu isso comigo. Isso só não aconteceu comigo porque eu sou uma pessoa extremamente equilibrada para negócio, para dinheiro. Eu não gasto dinheiro à toa. Então isso fez com que eu conseguisse o equilíbrio aqui em Portugal. Se não fosse isso, eu seria mais um que estaria lá na fila esperando para poder voltar para o Brasil sem dinheiro nem para poder voltar. Porque eu vi isso aqui. Se você ficar sem dinheiro aqui, ninguém vai te ajudar. Nenhum amigo aqui brasileiro vai te dar dinheiro para você poder comprar comida. Nenhum. E muitos brasileiros que estão aqui, depois que eles conseguirem chegar aqui, eles vão até virar a cara para você. Eles vão falar mal de você. Eles não irão querer conversar com você. Tem muita gente que faz isso. Que a gente conversa, que a gente ajuda, que a gente vai dar dica. Depois que essa pessoa consegue o que quer, ela nem fala com você mais. Graças a Deus, eu nunca precisei dessas pessoas para nada. Você precisa entender que aqui você é você, você e você. Não fique esperando nada de ninguém, porque se você esperar, o que vai acontecer com você é que os aviões que estão lá em Lisboa, no Porto, estarão te esperando para te levar embora para o Brasil.